Bom dia. Bem, o que eu tenho para apresentar aqui, na verdade, é uma pesquisa inacabada, né? Minha pesquisa é na obra desse autor, o filósofo italiano Giorgio Agamben, né? Mas, de fato, essa temática ela se apresentou para mim, no meu percurso, né? Em dois momentos. Um foi na minha tese, onde eu procurei argumentar que esse filósofo, não, Agamben, que é conhecido por ter o que ele chama de paradigma do estado de exceção como centro da sua obra, né? Ele também teria é, é, como, como na mesma importância também um paradigma, ele seria atravessado por um paradigma da secularização, né? E aí, nesse escopo, eu acabei por me deparar com esse tema, né? A questão do juramento como sacramento do poder. Um segundo momento em que esse tema surgiu foi recentemente, quando eu terminei um artigo sobre as questões do Agamben, que o Agamben trouxe na pandemia, né? Para quem não sabe, o Agamben ele trouxe durante a pandemia uma série de notas muito problemáticas, né? Foi muito debatido. Mas eu procuro resgatar e trabalhar os temas, né? Aproveitando pelo menos o que o Agamben levantou, né? Porque eram notas muito problemáticas, né? Enfim, Agamben ele é negacionista da pandemia, né? Como para quem não sabe. Quando eu me deparei novamente com esse tema, né? Que eu evitava, dada a complexidade, essas questões da linguagem, eu não tenho tanta proximidade, eu achei que era o momento de dar conta. Mas, de fato, é uma pesquisa em desenvolvimento, tá certo? Eu também teria eu também gostaria de contextualizar, de localizar esse tema na obra do Agamben, mas como eu encaixei aqui no texto, eu acho que fica mais claro no decorrer do texto, né? A gente tem um tempo limitado, acho que ainda recebi um e-mail dizendo que eram 15 minutos, e aí reduziu ainda mais, não sei se eu consigo em 15 minutos, né? Bom, mas vamos lá, acho que eu tenho o suficiente para dizer alguma coisa. Sobre o juramento como sacramento do poder. Só uma pergunta, tá bom o som? Porque eu não costumo falar no microfone, obrigado. Sobre o juramento como o sacramento do poder e a função performativa da linguagem a partir da obra de Giorgio Agamben, né? Na obra do filósofo, os temas aqui propostos para discussão encontram-se destacadamente em pelo menos 3 escritos, quais sejam um livro sobre o método, chamado Signatura Rerum. Para quem não sabe latim, que nem eu, Signatura Rerum significa assinatura das coisas, quer dizer, seria a assinatura das coisas sobre o método, um livro de 2008, né? Uma outra obra chamada O Sacramento da Linguagem, Arqueologia do Juramento, outro livro de 2008, que faz parte do famoso projeto do autor, né, conhecido como Homo Sacer. E também num livro bem maior, esses dois são fininhos, chamado O Reino e a Glória para uma genealogia teológica da economia e do governo, também pertencente ao projeto, né, do Agamben. Bom, esses livros, eles na verdade inauguram uma nova fase do projeto filosófico de Agamben, marcada pela pesquisa genealógica e arqueológica sobre a influência de diversos paradigmas teológicos nas sociedades ocidentais. Nesse horizonte, seria interessante desenvolver, primeiramente, contextos onde o autor trabalha a noção de sacramento, em especial a partir do seu livro sobre o método. Entretanto, dadas as limitações desse texto, aqui não será abordado e, pelos mesmos motivos, não serão trabalhadas outras questões relacionadas, né, encontram lugar no livro sobre a governamentalidade, mas fica pelo menos a referência, né? Realmente são muitos contextos para articular. O enfoque aqui será dado a alguns dos aspectos mais importantes da chamada arqueologia do juramento, né? Quer dizer, presente no livro intitulado Sacramento da Linguagem, onde Agamben expõe a sua investigação acerca de um instituto que relativo tanto à esfera do direito quanto da religião,
e estando na base do pacto político na história do Ocidente, pôde ser considerado o verdadeiro sacramento do poder, qual seja o juramento. Sacramento do poder, o juramento político na história constitucional do Ocidente, é o título de um livro de 1992 do historiador italiano Paolo Prodi, utilizado por Agamben como ponto inicial da sua exposição, a partir do qual ele, Agamben, elabora algumas perguntas, dentre as quais o que é o juramento? Se o juramento é o sacramento do poder político, o que, na sua estrutura e na sua história, tornou possível que ele fosse investido de semelhante função? Nesse horizonte, além de Prodi, pode-se mencionar como uma importante referência à leitura agambeniana o linguista francês Émile Benveniste, que no seu artigo A Expressão do Juramento na Grécia Antiga, menciona o instituto, indicando a sua função essencial. Então, na definição de Benveniste, né, que é citada por Agamben no início desse livro, diz assim, citação, né? O juramento é uma modalidade particular de asserção que apoia, garante, demonstra, mas não fundamenta nada. Individual ou coletivo, só existe em virtude daquilo que reforça e torna solene. Pacto, empenho, declaração. Ele prepara ou conclui um ato de palavra que só possui um conteúdo significante, mas por si mesmo não enuncia nada. E a sua função não reside na afirmação que produz, mas na relação que institui entre a palavra pronunciada e a potência invocada. Em síntese, né, trata-se de um juramento. Trata-se de um enunciado que se diferencia na medida em que figura como uma espécie de afirmação categórica, né, na qual está em questão, portanto, não a sua proposição significante, mas sim a sua atribuição de veracidade, a sua capacidade de atribuição de veracidade por meio do proferimento, né, no juramento, a um conteúdo prévio para que seja garantida a sua realização. O que significa, enfim, que o juramento se distingue do seu próprio conteúdo semântico, não se caracterizando, portanto, pela sua função semiótica cognitiva na linguagem, diz Agamben, mas pela sua função pragmática. Então, a partir dessa definição, faço um recorte de alguns pontos centrais da arqueologia do juramento de Agamben, né? Bom, situando historicamente a questão, o autor chama a atenção para o fato de que, na Grécia Antiga, quando, por exemplo, um juramento, em grego orkos, né, mas também pistis, era realizado em âmbito religioso, jurava-se em nome de um deus, tomando como testemunha, o que se fazia como que para outorgar ou dar garantia da realização de algo. Nesse contexto, o mais importante a ser destacado, diz Agamben, né, e à luz daquela definição de Benveniste, não seria propriamente o enunciado, a proposição significante, mas sim o efeito que o ato de jurar por algum deus provocava. Isto é, importa compreender a realização de uma sua eficácia própria, a sua vis, em grego, a qual dependia do proferimento do enunciado, mas dependia antes e muito mais de uma fé, a pistis, previamente existente. Sob o mesmo prisma histórico, pode-se observar o Estatuto do Juramento também desde o âmbito político, onde essa mesma fé era igualmente pressuposta, mas, segundo o filósofo, deveria ser observada não apenas como expressão de uma religiosidade, mas sim como verdadeiro fundamento da justiça, que regulava as relações entre seres humanos, povos e cidades. Ao rastrear o orkos grego nessa tradição, né, o juramento, Agamben menciona o legislador espartano Licurgo, provavelmente século 8 a.C., né, muito antigo. E também o filósofo estoico Hierócles, precisamente para esclarecer que, segundo esses últimos, o juramento tinha como função essencial conservar a democracia, como consta em Licurgo, e manter a ordem da lei como instrumento de Deus, que consta em Hierócles, né? O que significa que o juramento
não era compreendido, já desde a antiguidade, né, como um ato que traria algo à existência, mas que atuaria agindo sobre aquilo que já tinha existência prévia, justamente sobre uma pistis, uma fé. Dessa forma, é que se efetivava a sua vis, né, a sua eficácia. O que for observado já no século I a.C., por Cícero, segundo quem a eficácia do juramento é mantida não tanto pelo medo da ira dos deuses, diante dos quais se jurou, como intuitivamente nós tendemos a supor, né? Mas antes a vis, a eficácia, é mais garantida pela justiça, que já é vigente, e pela fides, a confiança que se tem nessa vigência, né? Por isso, para Agamben, trata-se de investigar a função política do juramento, observando a sua importância na constituição dos povos, para além do seu caráter religioso, e nesse ínterim, de compreender o que teria permitido atribuí-lo à esfera estritamente religiosa, no que consiste precisamente essa arqueologia, a qual, na verdade, constitui uma investigação também sobre a experiência e a potência da linguagem, como pretendo deixar claro nesse texto. Então, desde o horizonte arqueológico, traçado por Agamben, destaca-se outro elemento constitutivo do juramento, qual seja aquele da maldição, em grego ara, né, descrito por fontes antigas e também notada por especialistas. Com Agamben, pode-se mencionar, por exemplo, Demóstenes, do século IV a.C., o grande orador e político grego, que considerava que, além do povo e das leis, igualmente as maldições eram guardiãs da Constituição, da Politeia, né? E há também uma passagem citada por Agamben do filósofo e historiador grego Plutarco, que nas suas Questões Romanas, o Tratado do Plutarco, se lê, palavras do Plutarco, né? Talvez o juramento seja um meio de pôr à prova os homens livres, porque todo juramento se conclui com a maldição e pelo falso juramento. E a maldição é coisa ameaçadora e odiosa. Fecha aspas, né? As fontes documentam, então, um papel tão importante para a maldição na legislação grega, que se falava em verdadeira maldição política como sanção para a eficácia das leis. Os especialistas, por sua vez, identificaram essa ara por todas as cidades gregas, a qual referia-se, inclusive, a dispositivos legais não relacionados ao âmbito religioso, provando documentalmente a consubstancialidade da maldição com a legislação grega, diz Agamben, né? Eram palavras do Agamben. Nesse ínterim, é interessante que um desses estudiosos, consultados por Agamben, conclua que a maldição era aquilo que, de fato, garantia aquela constituição social na qual o povo detinha a soberania, ou seja, que era a ara que garantia a ordem do demos, ou seja, a democracia, né? Daqui, Agamben poderá afirmar, abre aspas, não só o juramento, mas também a maldição, nesse sentido ela é chamada de razão política, funciona como um verdadeiro sacramento do poder. Então, segundo o filósofo, a tendência é que esses especialistas considerem a maldição como parte essencial do juramento, a ponto de que o próprio juramento pudesse ser definido como uma espécie de maldição condicional, né? Quer dizer, mediante a qual os deuses, tendo sido invocados como testemunhas, se tornariam vingadores para punir o perjuro, né? Quem quebrou o juramento. Então, para esses autores, para esses especialistas, juramento e maldição constituiriam o mesmo elemento, uma vez que jurar corresponderia a maldizer, caso tenha se jurado falsamente, né? Ou caso não se cumprisse o que se havia prometido. Ocorre que, segundo alguns desses mesmos especialistas, né, Agamben aponta uma contradição nessa conclusão de que a maldição e juramentos coincidiriam, né? Ele diz, algum desses mesmos especialistas consta que a maldição poderia estar ausente no juramento, quer dizer, ela poderia ser acrescentada posteriormente, o que permitiria interpretar
que ela, na verdade, acompanha o juramento sem que se identifique com ele, né? Quer dizer, por isso, na hipótese explicativa de Agamben, a maldição cumpriria a função fundamental, imanente à própria estrutura do juramento, precisamente porque o nome de Deus no proferimento expressaria, de um lado, a força positiva da linguagem, né, figurando como um bem dizer, uma bênção, e que visava manter a relação entre as palavras e as coisas, e de outro, de um lado, né, o aspecto positivo, e de outro, a imprecação, quer dizer, o desejo de que o mal fosse feito ao perjuro, e o que previa a ruptura da relação entre palavras e coisas, né? Quer dizer, expressando assim a própria fraqueza desse logos, do proferimento do juramento, né? Então, estaria em questão, em todo caso, um fenômeno linguístico comunicacional, por assim dizer, no qual restaria evidente o próprio poder significante da linguagem, e nessa perspectiva, o nome de Deus no juramento teria como função e sentido para Agamben, em síntese, o seguinte, perdão pela longa citação, diz Agamben, todo juramento jura sobre o nome por excelência, o nome de Deus, porque o juramento é a experiência da linguagem que trata toda língua como nome próprio. A pura existência, a existência do nome, não é nem o resultado de uma constatação, nem sequer uma dedução lógica. É algo que não pode ser significado, mas unicamente jurado, ou seja, afirmado como nome. A certeza da fé e a certeza do nome de Deus é uma certeza, ou melhor, uma fé desse gênero, que está em jogo no juramento e no nome de Deus. O nome de Deus nomeia o nome que é sempre só verdadeiro, a saber, a experiência da linguagem, de que não podemos duvidar. Esta experiência é para o ser humano o juramento. Nesse sentido, todo nome é um juramento. Em todo nome está em questão uma fé, porque a certeza do nome não é do tipo empírico constatativo, nem lógico epistêmico, mas cada vez põe em jogo o empenho e a prática dos seres humanos. Falar é, nesse sentido, antes de mais nada, jurar, crer no nome. Fecha a citação, né? Bom, é interessante que a certa altura desse livro, Sacramento da Linguagem, Agamben propõe reler a teoria dos performativos, a teoria dos atos de fala, os speech acts, né? Proposta por John Austin. Para quem não sabe, vale lembrar, né? Quer dizer, era uma teoria que já era proposta do final do século XIX, né? Por linguistas, mas Austin dá uma categoriza, né? Nas palavras de Agamben, Austin dá uma cidadania filosófica para essa questão, né? O nome do livro de Austin era How to Do Things with Words, né? Na tradução brasileira ficou Quando Dizer é Fazer, Palavras e Ação. É um livro de 1962. Então, vale lembrar, Austin foi o filósofo analítico da linguagem que propôs a distinção entre atos linguísticos performativos e constatativos, pela qual concebia a linguagem como ação, uma vez que pela linguagem, além de se poder descrever um estado de coisas, expressando-se por enunciações constatativas, também se pode executar, se performar ações através de enunciações performativas. E aquilo que marca a distinção entre os dois tipos de atos de fala é precisamente a potência característica do performativo, que Austin chama de força ilocutória. Exemplos de enunciações performativas seriam: aceito como minha legítima esposa, declaro para os devidos fins, ou juro que não farei novamente, etc. Né? Onde o elemento performativo consistiria, respectivamente, no aceito, no declaro e no juro, mesmo que esteja oculto. Né? Segundo Agamben, a sua investigação permitiria reinterpretar semelhante teoria na medida em que compreende os speech acts como a expressão de um resíduo linguístico arcaico, oriundo de uma época em que as palavras e as coisas não se coligavam mediante uma relação semântico-denotativa, mas pragmática, ou seja, performativamente, tal como acontece no juramento. Quer dizer, em suma, em síntese, a estrutura do juramento
seria originalmente a mesma do performativo, antecedendo a distinção entre sentido e denotação. E assim, tal como dizer é fazer, nas enunciações performativas, no proferido do juramento, o ato verbal efetiva o próprio ser, a palavra realiza o próprio significado. Por isso, no caso dos nomes divinos, ocorre, como explica Agamben, ocorre como no caso do argumento ontológico, né? Diz Agamben, se existe a língua, então Deus existe. E o nome de Deus é a expressão dessa performance metafísica. Fecha aspas. Né? Na interpretação de Agamben, então, a expressão performativa seria caracterizada por uma autorreferencialidade, né? Uma vez que ela toma a si mesma como referente, na medida em que remete a uma realidade criada por si mesmo no ato de fala. Esse é o performativo. A esse respeito, o mais importante a ser observado seria compreender que o performativo, na verdade, só se constitui como tal através de uma espécie de suspensão desse caráter denotativo, constatativo. Né? Isto porque, quando o performativo é dito, a linguagem atua suspendendo essa relação denotativa normal, sobrepondo-se como fato decisivo para estabelecer uma relação existencial com as coisas, né? O que faz referindo-se a si mesmo enquanto evento linguístico. Movimento esse, diz Agamben, que corresponderia analogamente àquele mesmo realizado quando da decisão sobre o estado de exceção, por meio da qual a lei, referindo-se a si mesma, decide suspender a própria aplicação para fundar a própria vigência excepcional. Então, considerando o exposto até aqui, para concluir, né, pode concluir com as palavras do autor, que no final do livro diz, outra citação longa, peço desculpas, diz Agamben, juramento e perjúrio, bendição e maldição correspondem a essa dupla possibilidade inscrita no Logos, na experiência mediante a qual o ser vivo se constitui como ser que fala. Religião e direito tecnicizam essa experiência antropogenética da palavra no juramento e na maldição como instituições históricas, separando e opondo ponto por ponto verdade e mentira, nome verdadeiro e nome falso, fórmula eficaz e fórmula incorreta. O que era dito mal torna-se dessa maneira maldição em sentido técnico. E a fidelidade à palavra torna-se cuidado obsessivo e escrupuloso com as fórmulas e com os ritos apropriados, ou seja, direito e religião, né? Ius e religio. Assim, a experiência performativa da palavra constitui-se e separa um sacramento da linguagem e este em um sacramento do poder. A força da lei que rege as sociedades humanas, quer dizer, a ideia de enunciados linguísticos que impõem estavelmente obrigações aos seres vivos, que podem ser observadas ou transgredidas, derivam dessa tentativa de fixar a originária força performativa da experiência antropogenética, sendo nesse sentido, direito e religião, um epifenômeno do juramento e da maldição que o acompanhava. Teria muitas conclusões e desenvolvimentos que eu gostaria de dar, mas não é possível, né? Não tem tempo. E acho que era isso. Com isso, eu também faria a ligação com o meu artigo, mas acho que é isso. Obrigado.